Amém, meus irmãos e ouvintes da nossa programação do Rádio Tacaimbó FM. Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã, trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada para a sua meditação. Eu lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 3 em diante, que diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhe perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma passagem em que o próprio Senhor Jesus, ele revela aos seus discípulos a sua igreja. E neste momento, a igreja do Senhor, ela aparece, sim, a igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta: O que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que eles dizem a meu respeito? E os discípulos começaram a responder: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, porque Jesus se assemelhava ao profeta João Batista, porque trazia uma mensagem de arrependimento, trazia uma mensagem dura contra os falsos religiosos da sua época. Sim, Jesus não tolera a falsidade, Jesus não tolera a mentira, Jesus não tolera o engano. Por isso muitos assemelharam Jesus a João Batista. E ele também diz: Jesus, o Senhor parece ser Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que muito profetizou também a respeito do cativeiro, profetizou e chorou pelo povo. E Jesus também chorou quando se aproximou de Jerusalém e viu a incredulidade e lamentou. Por isso muitos o compararam a Jeremias. Quando Jesus olha para muita situação também deste mundo, com certeza ele lamenta a situação degradável em que este mundo está vivendo, os homens estão vivendo, muitas igrejas estão vivendo, muitos pastores estão vivendo. É uma situação degradável, uma situação deplorante. E com certeza o Senhor Jesus, ele vai se entristecendo, ele vai muitas vezes também desaprovando a situação em que ele encontra em muitas igrejas. E alguns também dizem: o Senhor é Elias. Era assim que eles diziam de Jesus. Não o conheciam bem, dizia o Senhor Elias. E Jesus também se compara a Elias, porque Jesus trouxe uma mensagem dura do arrependimento, principalmente quando pregou para os fariseus, os saduceus, e pregou sobre aquela ordem ao qual colocava um jugo pesado e nem eles mesmos cumpria. Jesus, ele foi comparado a Elias porque Elias foi o profeta do concerto, o profeta que trouxe Deus novamente para Israel, um mensageiro do Senhor. E Jesus veio também para novamente trazer o homem até Deus, porque o homem foi separado de Deus. E não adianta dizer que não, porque a Bíblia ela é clara em dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados de Deus. O pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Por isso todos se afastaram, não tem grande nem pequeno, todos. Somente por Jesus para fazer esta reconciliação e trazer o homem de volta. E Jesus, sim, ele veio para fazer este conserto, para trazer o perdão, para trazer o homem novamente à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus agora se dirige para os discípulos e pergunta a ele: E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro
olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Que declaração poderosa. Ele reconhece o Cristo, quer dizer, o enviado de Deus para salvar-nos, o enviado de Deus para restaurar a nossa situação, o enviado de Deus para trazer reestruturação espiritual para o povo. Jesus, o Cristo, o enviado de Deus para a terra, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para salvar, para conserto. Jesus é o conserto na tua vida, Jesus é o conserto na tua casa, Jesus é restauração, Jesus restaura a tua vida, Ele te tira do lamaçal do pecado, Ele te levanta, Ele tira você desta situação aí maligna, Ele tira você dos vícios, Ele tira você da prostituição, Ele tira você do pecado e ergue até a presença dele. Ele veio para restaurar, ele veio para reestruturar, ele veio para consertar. Cristo, o enviado de Deus, o nosso Salvador. Sim, chegará providência em tua casa, chegará providência em tua vida, porque o Cristo veio para restaurar os corações quebrados. Seu coração está quebrado, você está aflito, ele veio para restaurar os corações. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E Jesus diz: Pedro, Simão Pedro, aleluia, tu és bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é a declaração. Porque não foi a carne e o sangue, Jesus queria dizer, não foi os homens que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Veja, Pedro, ele tem uma revelação direta de Jesus, do próprio Pai aqui a respeito do Senhor Jesus. E diz, não foi os homens que te revelou isso, mas o próprio Pai. Glória a Deus, porque somente o Pai pode revelar quem é Jesus. Jesus não está aí pendurado na tua parede, nem na sala da tua casa. Não, Jesus, ele veio enviado de Deus, glória a Deus, para restaurar. Aleluia. Por isso Jesus diz, Pedro, eu te digo, tu és Pedro. Sabe o que significa Pedro? Em grego, né? Significa Petros, pedrinha. Eu te digo que tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra, a pedra Jesus, a rocha firme que é Jesus. Jesus diz, tu és Pedro, pedrinha, mas sobre esta pedra, eu, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. A igreja está edificada, firmada em Jesus. Oh, igreja, glorifique a Deus, porque a rocha é Jesus. A rocha não é Pedro, porque se a igreja fosse firmada em Pedro, quando Pedro ali negou Jesus, a igreja tinha se acabado. Quando Pedro morreu, a igreja tinha se acabado, mas a igreja é firmada em Jesus, a pedra é Jesus, a rocha é Jesus, e Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouça esta palavra, não há ninguém, não há nada que impeça o avançar da igreja. A igreja avançou sobre o Império Romano, a igreja venceu o Coliseu, a igreja venceu as ordens da Inquisição, a matança da Inquisição, a igreja venceu, a igreja chegou até aqui, e eu afirmo pela palavra de Deus, esta mesma igreja triunfará neste tempo presente, por mais que o mundanismo queira parar a igreja, por mais que as portas estejam fechadas, mas não prevalecerão, a igreja avançará, a igreja crescerá, a igreja de Jesus triunfará. Pode algum ministério se acabar, mas a igreja jamais se acabará. Pode alguma igreja de algum homem que fundou por si mesmo, ela parar, mas a igreja de Jesus não. A igreja triunfará nos quatro cantos desta terra, porque a igreja é a noiva de Jesus. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Nada pode deter a igreja, nada pode parar a igreja. Louvado seja Deus. Jesus diz, não prevalecerão, nenhuma arma, nenhuma porta não prevalecerão,
Louvado seja Deus, porque a igreja é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Igreja, onde você estiver, se alegre, esteja firme com Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Sim, a igreja, ela é de Jesus. A igreja, ela pertence a Deus. O Cordeiro, que é Cristo, morreu por esta igreja. Você que está ouvindo aí, povo de Deus, esta palavra, o Senhor, Ele te ajudará. O Senhor está contigo, igreja. Não pare, não desanime, não recue. Você faz parte da igreja. Igreja não só é uma pessoa, porque há alguém que diz, eu sou a igreja. Eu posso ficar em casa, não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Mentira! Igreja é um conjunto, são pessoas congregadas, formadas por mais de uma pessoa. Você sozinho não é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Aleluia! E Deus tem compromisso com a igreja. Nós sozinhos somos templo do Espírito Santo, mas a igreja é o povo. Aleluia! O povo de Deus, a noiva do Cordeiro. E nesta manhã, neste dia, quero orar por você, igreja do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, vem abençoar a tua igreja, vem abençoar o teu povo, vem abençoar, Senhor, fazendo prosperar em todos os caminhos, que a tua igreja avance nesta cidade, que a tua igreja avance nesse estado, avance nesta nação e outras nações. Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, o que está fraco, Senhor, dá força, o que está caído, levanta, que haja um avivamento nesta igreja, comprada pelo teu sangue. Ó Deus, que a tua igreja nada impeça, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.